Imagine viver em um mundo onde seu valor é medido pela quantidade de atenção que você recebe. A sensação de que, se ninguém está olhando, você simplesmente não existe. Vivemos em uma época que nos empurra constantemente para buscar aprovação e reconhecimento, seja nas redes sociais, no trabalho ou em nossas relações pessoais. Mas será que essa busca por atenção realmente nos preenche ou apenas nos deixa mais vazios, mais dependentes da aprovação alheia? A história nos mostra que, mesmo em tempos antigos, a necessidade de ser visto e reconhecido sempre foi uma tentação para o ser humano. No entanto, os ensinamentos de Jesus nos mostram um caminho completamente diferente, um caminho de verdadeira liberdade. Neste vídeo, você vai descobrir o que realmente significa viver sem implorar por atenção, como isso pode transformar sua vida e sua fé. Mas assista esse vídeo até o final, pois o último ensinamento é o mais importante de todos. Número 1. Aquele que se eleva será humilhado. Você já se pegou tentando impressionar alguém na tentativa de conquistar admiração ou reconhecimento? Talvez em uma reunião, tentando mostrar o quanto sabe sobre determinado assunto, ou em uma rede social, publicando algo com a esperança de receber curtidas e comentários. Em algum momento, todos nós já estivemos lá, procurando ser vistos, reconhecidos, buscando aquele aplauso invisível. A verdade é que, no fundo, muitos de nós somos moldados pelo desejo de ser admirados, de receber atenção. Mas o que Jesus nos ensina sobre isso? Ele nos oferece uma perspectiva completamente diferente do que a sociedade nos empurra a acreditar. No Sermão da Montanha, Jesus nos dá uma advertência poderosa e desconfortável. Guardai-vos de fazer as vossas obras de justiça diante dos homens, para serem vistos por eles. Doutra sorte, não tereis recompensa junto de vosso Pai, que está nos céus. Mateus, capítulo 6, versículos 1 e 2. Aqui, ele nos lembra que a busca por reconhecimento humano é uma armadilha perigosa. E sabe por quê? Porque a verdadeira medida de valor não está no que os outros veem, mas no que Deus vê em secreto. O mundo nos incentiva a brilhar, a nos destacar a qualquer custo. Mas Jesus nos diz que aqueles que se elevam serão humilhados. E essa humilhação não é apenas uma questão de ser exposto aos outros. A humilhação que Jesus menciona tem uma profundidade espiritual. Quando procuramos nos exaltar, quando buscamos incessantemente por atenção e validação, nós estamos, na verdade, construindo um castelo de areia. Quanto mais alto subimos nas opiniões dos outros, mais frágeis nos tornamos, porque a aprovação das pessoas é instável, muda com o tempo, com as circunstâncias e, muitas vezes, com a própria inconstância dos corações humanos. Jesus nos ensina que quem se exalta será humilhado, e esse princípio é uma lei espiritual. Quanto mais tentamos subir por nossos próprios méritos, mais corremos o risco de cair. Um exemplo claro disso está na parábola do fariseu e do publicano, contada em Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. O fariseu orava, cheio de si, exaltando suas obras, esperando ser visto como justo. Ele buscava atenção e reconhecimento, mas o que ele realmente ganhou? Nada. Em contraste, o publicano, que nem ousava levantar os olhos, saiu justificado. Ele não buscava a atenção dos homens, mas sim o perdão de Deus. Essa parábola nos ensina que a busca por glória e reconhecimento humano nos deixa vazios, mas a humildade nos traz paz com Deus. Nossa sociedade moderna muitas vezes exalta os bem-sucedidos, aqueles que parecem ter tudo: fama, fortuna e seguidores. No entanto, a Bíblia nos lembra repetidamente que o sucesso aos olhos de Deus não é medido da mesma maneira. Jesus ensina que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Mateus capítulo 19, versículo 30. Aqueles que buscam ser os primeiros, que clamam pela atenção dos outros, muitas vezes perdem o que é mais importante: a relação íntima e genuína com Deus. A verdadeira grandeza não está em ser visto pelos homens, mas em ser conhecido por Deus. E quando paramos para refletir sobre isso,
percebemos o peso da verdade dessas palavras. Jesus nos chama a uma vida de serviço, uma vida de simplicidade. Ele nos chama a fazer o bem sem buscar aplausos, a ajudar sem esperar nada em troca. E mais importante, ele nos chama a confiar que Deus, em seu tempo, recompensará aqueles que agirem com um coração puro, sem a necessidade de serem vistos. Afinal, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma no processo? Ao refletir sobre essa lição, talvez a mensagem mais impactante de todas seja essa. Quanto mais buscamos ser exaltados por outros, mais perdemos de vista a verdadeira exaltação, aquela que vem de Deus. Jesus nos promete que os humildes serão exaltados, não pela aprovação temporária dos homens, mas pelo eterno reconhecimento do Pai. Número 2. Não busque ser o maior. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos pressiona a sermos os melhores, a estarmos no topo, a destacar-se de qualquer maneira. O mundo nos diz que para sermos importantes, devemos sempre buscar ser o maior, o mais reconhecido, o mais admirado. No entanto, Jesus nos ensina uma verdade completamente contrária a essa mentalidade. Em Marcos capítulo 10, versículos 43 a 45, Jesus nos mostra que a verdadeira grandeza não está em ser o primeiro, mas em ser servo. Quem quiser ser grande entre vós será aquele que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Jesus inverteu os valores do mundo e nos revelou a beleza da simplicidade. Jesus não apenas falou sobre essa verdade, ele a viveu. Sendo o Filho de Deus, Jesus poderia ter escolhido nascer em um palácio, cercado de riquezas e glória. Ele poderia ter buscado o reconhecimento humano desde o início de seu ministério. No entanto, ele escolheu a humildade. Nasceu em uma manjedoura, viveu como um simples carpinteiro e passou sua vida servindo aos outros. Em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8, Paulo descreve essa humildade de Cristo. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Jesus nos ensina que a verdadeira grandeza está em servir, não em ser servido. A busca incessante por ser o maior nos esgota e nos afasta do verdadeiro propósito de nossa vida. Quando estamos obcecados em nos destacar, acabamos nos desconectando do que é realmente importante, nossa relação com Deus e com os outros. O desejo de ser o maior muitas vezes nos leva a competir com os outros, a medir nosso valor com base em comparações e a tentar provar nossa importância. Mas Jesus nos convida a uma vida de simplicidade, onde a grandeza não é medida pela quantidade de atenção que recebemos, mas pela nossa disposição de servir aos outros com um coração humilde. Pense nos momentos da vida de Jesus em que ele escolheu o caminho da simplicidade. Mesmo sendo o Salvador do mundo, ele lavou os pés dos seus discípulos, um gesto de extrema humildade que ninguém esperava de um líder. Em João, capítulo 13, versículo 14, ele diz: Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Esse ato de lavar os pés foi um lembrete de que no reino de Deus, a verdadeira grandeza não vem de ser servido, mas de servir. Jesus nos mostra que, ao abandonar a busca por ser o maior, encontramos a verdadeira beleza da simplicidade. Essa simplicidade não é uma renúncia à ambição, mas uma redefinição do que significa ser ambicioso. Não devemos buscar ser o maior aos olhos dos homens, mas sim aos olhos de Deus. E para Deus, o maior é aquele que serve com amor, sem esperar nada em troca. Quando vivemos dessa maneira, encontramos uma alegria profunda, porque estamos vivendo de acordo com os valores do reino e não segundo os padrões deste mundo. Somos libertos da pressão de ser o melhor e passamos a nos concentrar em ser fiéis ao nosso chamado. A beleza da simplicidade também nos protege do orgulho. Quando buscamos ser o maior, corremos o risco de nos encher de orgulho e de acreditar que nosso valor está nas nossas conquistas ou na atenção que recebemos. Mas Jesus nos alerta que o orgulho precede a queda. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Ao escolhermos a simplicidade, reconhecemos que tudo o que temos vem de Deus,
e que nosso valor não está no que fazemos, mas em quem somos nele. Isso nos mantém humildes e dependentes da graça de Deus. Além disso, ao abraçar a simplicidade, aprendemos a apreciar as pequenas coisas. Vivemos em um mundo que valoriza o grandioso, o espetacular, mas Jesus nos ensina a valorizar o que é simples e pequeno. Em Mateus, capítulo 10, versículo 42, ele nos diz que até um copo de água dado a alguém em seu nome não ficará sem recompensa. Isso nos lembra que, no reino de Deus, cada ato de serviço, por menor que pareça, tem um valor eterno. Não precisamos fazer coisas grandiosas para sermos importantes aos olhos de Deus. Cada gesto de amor, cada palavra de encorajamento, cada ato de serviço simples conta. Então, em vez de buscar ser o maior, somos chamados a buscar a beleza da simplicidade. Jesus nos convida a uma vida de serviço, onde nossa grandeza não é medida por quantos nos seguem ou por quão altos chegamos, mas por quanto amamos e servimos. A simplicidade nos liberta da pressão de nos destacar e nos permite viver uma vida de plenitude em Deus. Quando escolhemos o caminho da simplicidade, encontramos a verdadeira paz e a verdadeira alegria, sabendo que estamos vivendo de acordo com o coração de Deus. Que possamos, como Jesus, abraçar a simplicidade e o serviço, sabendo que, no reino de Deus, a verdadeira grandeza não está em ser o maior, mas em ser o menor, aquele que serve a todos com amor e humildade. Número 3. A ovelha perdida. Em uma sociedade que valoriza números e multidões, onde o sucesso é frequentemente medido pela quantidade de seguidores, amigos ou curtidas, é fácil sentir que nosso valor está atrelado à quantidade de pessoas que nos notam. Contudo, Jesus nos ensina algo radicalmente diferente na parábola da ovelha perdida, registrada em Lucas capítulo 15, versículos 4 a 7. Aqui, ele nos revela que o valor de uma pessoa não depende de quantos estão ao redor ou do tamanho da multidão. Jesus conta a história de um pastor que, ao perceber que uma de suas 100 ovelhas estava perdida, deixou as 99 para ir atrás daquela que estava sozinha. Esse ato, aos olhos humanos, pode parecer irracional, mas nos mostra o profundo amor de Deus por cada indivíduo. A decisão do pastor de deixar as 99 e buscar a ovelha perdida é uma demonstração do quanto Deus valoriza cada um de nós de forma única. Ele não se importa com números, ele se importa com corações. O mundo pode tentar nos convencer de que ser parte de uma multidão é o que nos confere importância, mas Jesus nos lembra que, mesmo quando estamos sozinhos, perdidos e aparentemente esquecidos, Deus nos vê e nos busca. A ovelha perdida não precisava implorar por atenção, porque o pastor já estava atento à sua ausência. Isso nos ensina que nosso valor não está em ser notado pelos homens, mas em sermos conhecidos e amados por Deus. A parábola da ovelha perdida também fala sobre a natureza do cuidado de Deus. Mesmo que as 99 ovelhas estivessem seguras, o pastor não estava satisfeito enquanto uma estivesse fora. Isso nos mostra que Deus não mede nossa importância pela quantidade de pessoas ao nosso redor. Mesmo se estivermos isolados ou sentindo que ninguém nos vê, Deus está sempre ciente de onde estamos e do que precisamos. Ele está disposto a deixar o que for necessário para nos trazer de volta a segurança de sua presença. Isso é um lembrete de que, mesmo nos momentos de maior solidão ou desânimo, Deus está ativamente à nossa procura. O que torna essa parábola ainda mais tocante é a reação do pastor ao encontrar a ovelha perdida. Jesus nos diz que, quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: "Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida." Lucas capítulo 15, versículos 5 e 6. O pastor não apenas encontra a ovelha, mas celebra seu retorno. Isso nos ensina que, quando estamos em uma posição onde nos sentimos invisíveis ou desvalorizados, Deus nos levanta com alegria. Ele nos carrega em seus ombros, nos restaura e celebra nossa volta à sua presença. Nosso valor não depende de quantas pessoas estão ao nosso redor,
mas da alegria que causamos no coração de Deus. Outro aspecto importante dessa parábola é que, para o pastor, cada ovelha tem o mesmo valor, independentemente de estar com as outras ou perdida. Ele não faz distinção entre a ovelha perdida e as 99 que permaneceram seguras. Muitas vezes, em nossa busca por atenção ou validação, acreditamos que precisamos estar no meio da multidão para sermos valiosos. Mas Jesus nos mostra que nosso valor não diminui quando estamos sozinhos ou fora dos holofotes. Deus nos valoriza da mesma forma, quer estejamos com 99 outras ovelhas ou sozinhos no deserto. A ovelha perdida não precisou gritar por socorro ou se destacar para ser encontrada. O pastor sabia exatamente onde ela estava e foi atrás dela sem hesitar. Da mesma forma, Deus não precisa de nossos esforços para chamar sua atenção. Ele já está ciente de nossas necessidades e está disposto a fazer o que for necessário para nos resgatar. Isso nos liberta da pressão de tentar ser notados ou de buscar atenção. Nosso valor está garantido, independentemente de quantas pessoas nos veem ou reconhecem nosso esforço. Deus nos conhece e nos valoriza, mesmo nas sombras. Essa parábola também nos lembra de algo crucial. No reino de Deus, o indivíduo tem um valor incalculável. A lógica do mundo nos faz acreditar que a multidão é mais importante do que o indivíduo, mas Jesus nos ensina o oposto. Para ele, cada alma é preciosa, e ele está disposto a ir atrás de cada uma, mesmo que isso signifique deixar outras 99 em segurança. Esse é o amor incomparável de Deus, que valoriza cada um de nós de forma singular. Isso nos dá a certeza de que não precisamos implorar por atenção, porque Deus já nos vê e nos ama profundamente. Portanto, a parábola da ovelha perdida nos desafia a repensar o que significa ser valioso. Não é a quantidade de pessoas que nos aplaudem ou que nos seguem que determina nosso valor, mas o fato de sermos conhecidos e amados por Deus. Quando entendemos isso, somos libertos da necessidade de buscar atenção humana. Somos chamados a descansar no fato de que, mesmo quando nos sentimos perdidos e invisíveis, Deus nos conhece, nos vê e nos valoriza. E quando Ele nos encontra, há grande alegria no céu. Essa é a beleza do amor de Deus. Ele nos valoriza pelo que somos, não pelo que os outros veem. Número 4. O último será o primeiro. Em um mundo onde estar no topo é sinônimo de sucesso, onde ser o primeiro é o objetivo supremo, as palavras de Jesus desafiam a lógica da sociedade moderna. No reino de Deus, a hierarquia é invertida. Em Mateus, capítulo 20, versículo 16, Jesus afirma: assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Esse ensinamento nos faz refletir sobre o que realmente significa ser grande aos olhos de Deus. Jesus nos mostra que a verdadeira grandeza não está em liderar ou ser o mais visível, mas em servir com humildade, sem a necessidade de estar à frente. Essa perspectiva diferente nos liberta da pressão constante de competir ou de tentar provar nosso valor para os outros. Jesus nos ensina que o que importa não é a posição que ocupamos, mas o coração com que servimos. Aqueles que buscam constantemente estar no centro, à frente, podem perder a essência do que significa seguir a Cristo. Ele nos chama a um caminho de humildade, onde servir ao próximo é mais importante do que ser reconhecido. Jesus mesmo nos deu o maior exemplo disso, ao lavar os pés de seus discípulos, algo que, na cultura da época, era feito apenas pelos servos. Em João, capítulo 13, versículos 12 a 14, ele diz: vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Agora que eu, sendo senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Essa inversão de valores pode ser difícil de aceitar. Estamos acostumados a acreditar que a única maneira de ser relevante ou importante é estar no topo. Mas Jesus nos lembra que, no reino de Deus, o caminho para a exaltação passa pela humildade. Ele diz que quem quiser ser o maior entre vocês, que seja servo,
Mateus capítulo 20, versículo 26. Este é um chamado radical para reavaliarmos nossas motivações. Estamos buscando ser exaltados pelos outros, ou estamos dispostos a nos rebaixar, a nos tornar os últimos, sabendo que no tempo certo, Deus nos exaltará? Um exemplo claro dessa verdade pode ser encontrado na vida de Jesus. Embora ele fosse o Filho de Deus, Jesus escolheu viver uma vida simples e humilde. Ele não buscou os holofotes, não procurou se tornar um líder político ou militar. Ao invés disso, ele dedicou sua vida a servir os outros, curando os enfermos, alimentando os famintos e proclamando o reino de Deus. Sua humildade culminou na cruz, o maior ato de serviço e sacrifício que o mundo já viu. E por causa de sua humildade, Deus o exaltou, dando-lhe um nome que está acima de todo nome. Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Isso nos ensina que, embora possamos não ver o resultado imediato de nossa humildade, Deus sempre recompensa aqueles que servem com um coração puro. A promessa de que os últimos serão os primeiros também nos oferece esperança em meio à adversidade. Muitas vezes, a vida pode parecer injusta. Podemos nos sentir esquecidos ou ignorados, especialmente quando vemos pessoas ao nosso redor recebendo reconhecimento ou sucesso que parece estar além de nosso alcance. Mas Jesus nos lembra que o que vemos aqui na terra não é a imagem completa. Deus vê cada esforço, cada ato de serviço feito em segredo, e Ele promete que, no reino dele, aqueles que foram deixados para trás, negligenciados ou esquecidos, serão os primeiros a ser exaltados. Nossa recompensa não está neste mundo, mas na eternidade. Além disso, essa inversão de valores nos ensina a olhar para os outros de forma diferente. Muitas vezes, valorizamos aqueles que estão em posições de liderança ou destaque, mas Jesus nos ensina a valorizar aqueles que servem em silêncio, que trabalham nos bastidores, sem a necessidade de reconhecimento. Eles podem não estar no topo aos olhos do mundo, mas são preciosos aos olhos de Deus. E essa verdade nos desafia a sermos como eles, a servir sem esperar aplausos, a dar sem esperar receber algo em troca. Essa mudança de perspectiva também nos liberta da constante comparação com os outros. Quando entendemos que o último será o primeiro, deixamos de competir para ver quem está à frente e começamos a nos concentrar em como podemos servir melhor. A competição dá lugar à cooperação, e o desejo de ser o maior é substituído pela alegria de ver os outros prosperarem. Jesus nos chama a uma vida onde o sucesso não é medido pela nossa posição, mas pelo quanto amamos e servimos aos outros. Ser o último aos olhos de Deus não é uma posição de fraqueza, mas de força. Quando escolhemos o caminho da humildade, estamos confiando que Deus está no controle e que Ele nos exaltará no tempo certo. Isso nos dá uma confiança silenciosa, uma paz que vem de saber que não precisamos lutar para ser vistos ou reconhecidos. Nosso valor não está nas opiniões dos outros, mas na aprovação de Deus, que vê o coração e recompensa aqueles que o servem com fidelidade, independentemente de sua posição. Portanto, ao encerrar esse roteiro de ensinamentos de Jesus sobre não implorar por atenção, somos lembrados de que, no reino de Deus, as coisas são diferentes. O maior é aquele que serve, e o último será o primeiro. Que possamos abraçar essa verdade, sabendo que Deus vê cada ato de serviço, cada gesto de humildade, e que Ele nos exaltará no tempo certo. Nossa missão não é ser o maior aos olhos do mundo, mas servir com amor, sabendo que, aos olhos de Deus, esse é o caminho para a verdadeira grandeza. Número 5. A falsa segurança da popularidade. Você já percebeu como o mundo está obcecado por números? Quantas curtidas, quantos seguidores, quantos compartilhamentos? Estamos vivendo em uma era onde o valor de uma pessoa parece ser medido pela quantidade de atenção que ela recebe. Mas será que isso realmente traz segurança? A popularidade oferece a falsa impressão de que somos aceitos, validados, importantes. No entanto, a Bíblia nos alerta contra essa busca incessante pela aprovação humana.
A popularidade pode ser um terreno perigoso, uma armadilha que nos prende em uma busca interminável por mais. Provérbios capítulo 29, versículo 25, traz uma verdade profunda. O temor dos homens armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Esse versículo nos lembra que a busca constante pela aprovação dos outros é uma armadilha, um laço que nos prende. Quando nossa identidade está fundamentada na opinião alheia, estamos caminhando em terreno instável. Um dia você é amado, no outro pode ser esquecido. O aplauso das multidões é temporário, mas a aceitação de Deus é eterna e imutável. Isso nos leva a refletir. Estamos buscando o olhar humano ou o olhar divino? A falsa segurança da popularidade se assemelha a uma casa construída sobre areia. Jesus, em Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, nos ensina sobre dois tipos de construtores: aquele que edifica sua casa sobre a rocha e aquele que a constrói sobre a areia. A popularidade é como a areia. Parece firme, mas ao menor sinal de tempestade desmorona. A verdadeira segurança está em construir nossa vida sobre a rocha, que é Cristo. Quando buscamos a aprovação de Deus e não dos homens, estamos construindo algo sólido, que permanece independentemente das circunstâncias. Um exemplo claro dessa dinâmica pode ser visto na vida do rei Saul. Ele foi escolhido por Deus, ungido como o primeiro rei de Israel. No entanto, sua obsessão pela aprovação do povo o levou a tomar decisões precipitadas e desobedientes. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24, Saul admite a Samuel: "Pequei porque transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz." A busca pela popularidade o desviou do propósito divino. A necessidade de ser aceito pelos homens o afastou da obediência a Deus, resultando na perda de seu reino. Isso é um exemplo claro de como a popularidade pode nos afastar do caminho certo. Na vida cristã, precisamos entender que ser popular nem sempre significa estar no caminho certo. Na verdade, muitas vezes, o caminho estreito que Jesus nos chama a seguir é aquele que vai contra as correntes da popularidade. Jesus mesmo disse: "Ai de vós quando todos os homens vos louvarem, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas." Lucas, capítulo 6, versículo 26. Isso nos mostra que a popularidade pode ser um sinal de que estamos seguindo a multidão em vez de seguir a vontade de Deus. Nem sempre ser aplaudido pelos homens significa estar agradando a Deus. Pense na vida de Jesus. Ele atraiu grandes multidões com suas palavras, mas ao final de sua vida terrena foi abandonado, traído e crucificado. A popularidade de Jesus era volátil, mudando de acordo com os interesses do povo. Ele sabia que a aceitação das pessoas era temporária e seu foco estava em agradar ao Pai. Em João, capítulo 5, versículo 41, Jesus declarou: "Eu não aceito glória que vem dos homens." Este é um poderoso lembrete de que a popularidade não define o valor de uma pessoa, e sim sua fidelidade a Deus. Então, como nos livramos dessa armadilha? A resposta está em redirecionar nosso foco. Precisamos aprender a confiar plenamente na aceitação de Deus, em vez de nos preocupar com a opinião das pessoas. Quando nosso coração está enraizado na confiança no Senhor, não somos mais reféns do que os outros pensam de nós. A popularidade pode até nos atrair com seu brilho, mas sua luz é temporária e ilusória. Apenas em Deus encontramos a verdadeira segurança, o tipo de aceitação que nunca muda e nunca desmorona. A popularidade pode até trazer um prazer momentâneo, mas ela não pode preencher o vazio que somente Deus pode. Quanto mais buscamos nos preencher com a aprovação humana, mais descobrimos que ela nunca é suficiente. Sempre haverá mais alguém para impressionar, mais uma opinião para tentar mudar, mais uma validação para correr atrás. Mas Deus nos chama a descansar nele, sabendo que em sua aceitação encontramos tudo o que precisamos. Esta é a verdadeira segurança. Saber que,
Mesmo quando os holofotes se apagam e as multidões se dispersam, Deus ainda está ao nosso lado. E é esse tipo de segurança que permanece firme, que não oscila com as marés da popularidade, mas se mantém inabalável, dia após dia. Número 6. Atenção ao essencial. Em nosso dia a dia agitado, parece que estamos sempre correndo atrás de alguma coisa. Prazos, responsabilidades, aprovação. Quantas vezes nos pegamos tentando agradar a todos, mostrando que somos competentes, buscando a validação em nossas realizações? Em meio a essa correria, muitas vezes perdemos de vista o que realmente importa. A história de Marta e Maria, contada em Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42, traz à tona um dilema que muitos de nós enfrentamos: a busca por atenção e reconhecimento através do que fazemos versus a importância de focar no essencial. Marta, na narrativa, estava ocupada com muitas coisas. Ela estava preparando a casa para receber Jesus e seus discípulos, tentando garantir que tudo estivesse perfeito. Não é difícil nos identificarmos com ela. Marta queria fazer o melhor, ser uma boa anfitriã, mas sua necessidade de fazer tudo corretamente a afastou do que era mais importante. Maria, por outro lado, tomou uma decisão diferente. Ela escolheu se sentar aos pés de Jesus e ouvir suas palavras, deixando de lado as preocupações externas. Quando Marta pediu a Jesus que repreendesse Maria por não ajudá-la, a resposta de Jesus foi surpreendente. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas capítulo 10, versículos 41 e 42. Este é um chamado profundo para todos nós. Quantas vezes nos encontramos sobrecarregados, buscando atenção e aprovação por meio de nossas atividades e responsabilidades, enquanto o que realmente importa está bem diante de nós, esperando que simplesmente paremos e nos conectemos? A lição aqui é clara. Não adianta buscarmos reconhecimento em meio às nossas ocupações, se no processo estamos negligenciando o que é essencial para nossa alma. Marta não estava errada em querer servir, mas sua necessidade de aprovação e atenção desviou seu foco do que realmente importava. O problema não era o trabalho em si, mas a ansiedade e a necessidade de ser vista em suas ações. O exemplo de Maria nos ensina que há momentos em que precisamos parar e focar no que é eterno, em vez de correr atrás do que é passageiro. Essa história também nos faz refletir sobre nossas prioridades. Muitas vezes, nossa busca por atenção nos leva a uma constante ocupação, sempre querendo mostrar aos outros que estamos fazendo algo, que somos produtivos, que estamos em movimento. Mas a produtividade que realmente importa é aquela que edifica nossa alma, aquela que nos aproxima de Deus. E isso não pode ser medido pelas expectativas dos outros, mas pelo tempo que passamos aos pés de Jesus, ouvindo sua voz, sendo alimentados espiritualmente. Marta estava buscando a atenção de Jesus através de suas ações, enquanto Maria simplesmente se entregava à sua presença. Esta é uma diferença crucial que muitas vezes esquecemos. A busca por atenção através do que fazemos nos cansa, nos desgasta e, no final, não nos preenche. Já a busca pela presença de Deus sem a necessidade de ser notado nos renova, nos fortalece e nos dá a verdadeira paz. Jesus nos convida a escolher a boa parte, aquela que Maria escolheu, que é se desligar das distrações e se conectar com Ele em um nível mais profundo. No mundo atual, essa história é mais relevante do que nunca. Vivemos em uma sociedade que valoriza o fazer acima do ser. Ser visto como eficiente, capaz, ocupado, isso muitas vezes se torna a medida de nosso valor. Mas Jesus nos lembra que há algo muito mais importante do que a atenção que recebemos por nossas ações. O essencial é aquilo que acontece entre nós e Deus, longe dos olhos do mundo, longe da busca por aprovação. Portanto, ao olhar para a história de Marta e Maria, somos chamados a reavaliar nossas prioridades.
Estamos tão ocupados, buscando reconhecimento através de nossas atividades, que esquecemos de nos sentar aos pés de Jesus e simplesmente estar em sua presença. Jesus não está nos chamando para ignorar nossas responsabilidades, mas sim para focar no que realmente é necessário, nossa conexão com Ele. Quando essa conexão é nossa prioridade, tudo o mais encontra seu lugar, sem a necessidade de implorar por atenção. E no final, é isso que realmente importa. Não quantas pessoas nos viram, quantas nos aplaudiram, mas quanto de Deus absorvemos em nossas vidas. Maria escolheu a boa parte, e essa boa parte ainda está disponível para nós hoje. Ela não exige atenção ou aplausos, apenas um coração disposto a parar e ouvir. Número 7. Confiança em silêncio. Você já passou por momentos em que parecia que ninguém percebia sua luta? Momentos de solidão em que o silêncio parece mais alto que qualquer palavra de encorajamento? Davi conhecia essa realidade de forma profunda. Antes de se tornar o rei respeitado de Israel, ele enfrentou anos de perseguição e isolamento, fugindo de Saul e vivendo no deserto, em cavernas, em terras estrangeiras. No entanto, em meio a esse deserto literal e emocional, Davi não clamava por atenção ou por reconhecimento. Ele encontrou sua força e segurança no lugar mais improvável, no silêncio de sua confiança em Deus. O livro dos Salmos está repleto de orações de Davi, mas uma em particular, o Salmo 62, versículos 1 e 2, revela sua atitude diante da adversidade. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Essa é a postura de alguém que não busca a validação de homens, mas a segurança que vem de Deus. Davi, ao contrário de muitos, não implorava para ser visto ou notado em sua angústia. Ele confiava que no silêncio de sua dor, Deus o via e sabia exatamente o que ele precisava. O deserto de Davi nos ensina uma lição preciosa sobre a busca por atenção. Em nossa cultura, é comum acreditarmos que, se não formos vistos, não seremos valorizados. Acreditamos que, para sermos importantes, precisamos estar no centro das atenções. Mas a jornada de Davi nos mostra que, mesmo quando ninguém estava ao seu lado, Deus estava. Ele não precisou implorar para ser notado, porque sabia que sua identidade e seu valor estavam firmados na promessa de Deus e não na aprovação humana. Seu silêncio era uma forma de confiança, um ato de fé. Davi poderia facilmente ter se rebelado, chamado a atenção para sua condição injusta, ou até tentado apressar seu caminho ao trono por meio de suas próprias mãos. Em mais de uma ocasião, ele teve a oportunidade de matar Saul e tomar o poder à força, mas ele escolheu o caminho da paciência e da confiança. Em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6, quando Davi poupou a vida de Saul, ele disse: "O Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele." Davi sabia que sua vindicação e reconhecimento viriam de Deus, no tempo de Deus. Esse tipo de confiança é raro. Na maior parte do tempo, queremos resultados imediatos. Queremos ser reconhecidos agora, especialmente quando sentimos que estamos sendo injustiçados ou esquecidos. Mas o exemplo de Davi nos ensina que o silêncio, muitas vezes, é uma das maiores expressões de confiança em Deus. Quando não buscamos atenção, quando não clamamos por validação, mostramos que realmente acreditamos que Deus está no controle, que Ele está trabalhando em nosso favor, mesmo que ninguém mais veja. No deserto, Davi aprendeu que Deus é suficiente. Esse é o coração da verdadeira confiança. Saber que mesmo que o mundo inteiro nos ignore, Deus nunca nos abandona. O deserto pode ser um lugar de solidão, mas também é um lugar de intimidade com Deus. Foi ali que Davi escreveu muitos dos salmos que hoje nos inspiram e confortam. Ele encontrou Deus de maneira profunda, porque não estava ocupado buscando a atenção de homens. Ele estava concentrado em buscar a presença de Deus. A história de Davi no deserto
é um lembrete poderoso de que a verdadeira segurança não vem do reconhecimento dos outros, mas de nossa confiança em Deus. Em vez de implorar por atenção, somos chamados a descansar no fato de que Deus nos vê, mesmo quando ninguém mais vê. Ele sabe nossas lutas, nossos medos, nossos desejos mais profundos. E assim como fez com Davi, ele está preparando algo maior, algo que não depende do aplauso dos homens, mas da fidelidade divina. Então, da próxima vez que você se encontrar em um deserto, seja um período de solidão, de espera ou de incerteza, lembre-se de Davi. Lembre-se de que, em meio ao silêncio, Deus está trabalhando. Sua confiança silenciosa em Deus é mais poderosa do que qualquer tentativa de buscar a atenção do mundo. Número 8. A falsa aparência de felicidade. Quantas vezes você já se deparou com alguém que parece ter tudo? Uma vida perfeita nas redes sociais, uma carreira brilhante, uma família feliz, tudo sob medida para inspirar inveja. Mas será que o que vemos reflete a realidade? A verdade é que vivemos em uma era onde as aparências muitas vezes enganam. A busca desenfreada por atenção e validação pode nos levar a criar uma imagem de felicidade que, por trás das câmeras, não corresponde à verdade. A Bíblia nos alerta sobre essa falsa aparência, que pode até enganar os olhos humanos, mas nunca passa despercebida aos olhos de Deus. Jesus foi direto ao confrontar esse tipo de comportamento. Em Mateus capítulo 23, versículo 27, ele disse: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Os fariseus eram mestres em manter as aparências. Eles se vestiam com esplendor, faziam longas orações em público e buscavam incessantemente a atenção e o reconhecimento dos outros. No entanto, Jesus enxergava além da superfície. Ele via o vazio espiritual que tentavam encobrir com suas demonstrações externas. Essa crítica de Jesus não é apenas sobre os fariseus de 2000 anos atrás. Ela é atemporal e fala diretamente à nossa realidade atual. Muitas vezes, nos sentimos pressionados a mostrar que estamos bem, que somos felizes, que estamos no controle. Usamos filtros, mascaramos nossos problemas e escondemos nossas vulnerabilidades. Criamos uma fachada de sucesso, mas por dentro podemos estar nos sentindo perdidos, sozinhos e insatisfeitos. É a falsa aparência de felicidade que nos mantém presos a uma busca incessante por atenção, sempre querendo ser vistos como aqueles que têm tudo. A falsa aparência de felicidade é uma armadilha perigosa, porque ela nos desconecta da verdade sobre quem somos e do que realmente precisamos. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 13, lemos: Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. Muitas vezes as risadas que mostramos por fora são apenas uma cortina para o que está acontecendo por dentro. Mas a busca por manter as aparências nos impede de enfrentar nossos problemas de maneira honesta e verdadeira. Ao invés de buscar a cura, buscamos esconder nossas feridas. Jesus nos chama para algo muito mais profundo e libertador. Ele nos convida a deixar de lado as aparências e viver uma vida de autenticidade. Em João, capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas essa vida abundante não é encontrada nas curtidas, nos seguidores ou nos elogios que recebemos. Ela é encontrada quando nos entregamos completamente a Ele, com todas as nossas imperfeições e fraquezas, reconhecendo que nossa verdadeira felicidade não depende do que os outros veem, mas do que Deus faz em nosso coração. Muitas vezes, a necessidade de manter uma aparência de felicidade nos impede de experimentar a verdadeira alegria que vem de Deus. Ficamos tão presos em parecer bem que esquecemos que a verdadeira cura e alegria só podem vir de uma conexão profunda com Cristo. E essa conexão não depende de como os outros nos veem, mas de como nos apresentamos a Deus, honestos, vulneráveis
e dispostos a deixar que Ele nos transforme de dentro para fora. A falsa aparência de felicidade também nos distancia das pessoas. Quando insistimos em manter uma fachada, impedimos que os outros se aproximem de quem realmente somos. Criamos barreiras que nos isolam, porque tememos que, se os outros souberem da verdade, nos julgarão ou nos rejeitarão. Mas Jesus nos ensina que quando somos verdadeiros, encontramos liberdade. Ele nos convida a viver uma vida onde não precisamos implorar por atenção ou aprovação, porque nossa identidade está segura nele. É importante refletirmos sobre o que estamos buscando. Será que estamos apenas tentando parecer felizes para os outros, ou estamos buscando a verdadeira felicidade em Cristo? Jesus nos oferece algo que o mundo não pode nos dar: uma alegria que não depende das circunstâncias, uma paz que excede o entendimento e uma satisfação que vai além das aparências. Quando aceitamos isso, não precisamos mais manter a fachada. Podemos ser quem realmente somos, sabendo que em Cristo somos completamente aceitos e amados. Em última análise, a falsa aparência de felicidade é uma prisão. Ela nos mantém presos em uma busca sem fim por validação externa, enquanto a verdadeira liberdade está em nos apresentarmos diante de Deus com toda a nossa realidade, permitindo que Ele nos transforme e nos preencha com sua paz. A aprovação dos outros pode ser temporária, mas a alegria que vem de Deus é eterna. É nela que encontramos a verdadeira felicidade, sem necessidade de fingimentos ou máscaras. Número 9. A parabólica lição dos fariseus. Em um mundo onde muitos lutam para estar sempre no topo, ser notado e admirado, a lição de Jesus sobre os fariseus nos leva a uma reflexão importante sobre como o desejo por atenção pode desviar o coração. Jesus observava a maneira como os fariseus agiam, buscando sempre os melhores lugares nas sinagogas e nos banquetes. Eles estavam constantemente em busca de uma posição de destaque, de um lugar que os colocasse no centro da atenção. Porém, por trás dessa busca incessante pela aprovação pública, havia um vazio espiritual que Jesus não hesitou em expor. Em Lucas, capítulo 14, versículos 7 a 11, Jesus conta uma parábola que nos desafia a repensar nosso desejo de estar no centro das atenções. Ele fala sobre aqueles que, ao serem convidados para um banquete, escolhem os primeiros lugares, buscando reconhecimento e prestígio. No entanto, Jesus nos adverte: quando por alguém fores convidado a um casamento, não te assentes no primeiro lugar, para que não suceda que esteja convidado outro mais digno do que tu. Sua orientação é clara. A busca por exaltação diante dos homens é uma armadilha perigosa, e aqueles que se exaltam acabarão sendo humilhados. O que Jesus está nos ensinando aqui vai muito além de boas maneiras em um jantar. Ele está revelando a essência do que significa ser humilde diante de Deus e dos homens. Os fariseus acreditavam que suas vestes e suas posições de honra lhes garantiam um status especial diante de Deus. Eles buscavam incessantemente a atenção dos outros, mas em seu coração faltava a essência do que Deus realmente valoriza: a humildade. Jesus termina essa parábola com uma declaração poderosa: todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Essa inversão de valores que Jesus apresenta é desafiadora para todos nós. No mundo, somos ensinados a buscar reconhecimento, a nos colocar sempre em posição de destaque, a garantir que os outros saibam de nossas conquistas. No entanto, Jesus nos ensina que o reino de Deus funciona de maneira diferente. O caminho para a exaltação não passa pela busca de atenção ou pelos aplausos dos homens. Pelo contrário, ele passa pelo caminho da humildade, do serviço, de estar disposto a ocupar o último lugar, sabendo que Deus vê o coração e é Ele quem nos exaltará no tempo certo. Um dos maiores perigos de buscar a exaltação diante dos homens é que isso inevitavelmente nos leva ao orgulho. O orgulho é um veneno espiritual que nos distancia de Deus e dos outros. Quando estamos obcecados em garantir que os outros nos vejam e nos aprovem, nos tornamos escravos dessa necessidade.
Perdemos a liberdade de agir com autenticidade, pois estamos sempre tentando moldar nossas ações para receber a aprovação alheia. Os fariseus caíram nessa armadilha. Eles estavam tão preocupados com as aparências que perderam de vista o que realmente importa, um coração puro diante de Deus. Mas Jesus nos oferece uma alternativa libertadora. Em vez de buscar a atenção dos outros, devemos buscar agradar a Deus em segredo. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus nos instrui a orar em secreto, onde ninguém mais vê, porque teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Essa é uma promessa extraordinária. Deus, que conhece nossos corações, nos recompensa não por aquilo que fazemos para sermos vistos, mas por aquilo que fazemos com sinceridade, sem esperar o reconhecimento dos homens. Há uma grande liberdade em viver dessa maneira. Quando deixamos de lado a necessidade de ser o centro das atenções, podemos começar a viver com mais leveza e autenticidade. Não precisamos mais nos preocupar com o que os outros pensam, nem tentar desesperadamente garantir nossa posição de destaque. Podemos viver sabendo que Deus, que vê todas as coisas, nos ama e nos valoriza, independentemente de quantos nos vejam ou nos aplaudam. A lição dos fariseus nos desafia a abandonar a busca por reconhecimento e a nos concentrar em ser fiéis a Deus, mesmo que isso signifique ocupar o último lugar aos olhos do mundo. E, paradoxalmente, é nesse lugar de humildade que encontramos a verdadeira exaltação. Não a exaltação passageira que vem dos aplausos dos homens, mas a exaltação eterna que vem de Deus. Jesus nos chama a algo maior e mais profundo do que a busca por atenção. Ele nos chama a viver para a glória de Deus, sabendo que, quando colocamos nossa confiança nele, não precisamos mais nos preocupar em ser exaltados pelos homens. Número 10. O engano das aparências. Em um mundo que valoriza a aparência de sucesso e prosperidade, muitas vezes somos levados a acreditar que acumular riquezas e ser admirado pelos outros é o objetivo final da vida. Somos bombardeados com a ideia de que, se tivermos mais, seremos mais felizes, mais respeitados, mais amados. Mas Jesus, em sua sabedoria, nos alerta para o perigo de confiar nas aparências e nas riquezas terrenas como fonte de segurança e felicidade. A parábola do rico insensato, contada em Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 21, nos mostra como essa mentalidade pode nos levar a uma vida vazia e desconectada de Deus. A história começa com um homem rico cujas terras produzem abundantemente. Ele olha para sua colheita e pensa: o que farei visto que não tenho onde recolher os meus frutos? Em vez de pensar em compartilhar sua abundância ou ajudar os necessitados, ele decide construir celeiros maiores para armazenar tudo para si mesmo. Ele pensa que, ao garantir sua segurança material, terá muitos bens guardados para muitos anos e poderá descansar, comer, beber e se alegrar. Aos olhos do mundo, esse homem parece bem-sucedido, com um futuro confortável e seguro à sua frente. No entanto, o que ele não sabia é que sua vida estava prestes a acabar. Naquela mesma noite, Deus lhe diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Lucas, capítulo 12, versículo 20. A questão aqui não é o fato de ter riqueza, mas o fato de ele confiar na riqueza para sua segurança e felicidade. Ele acreditava que seu valor e sua paz de espírito estavam atrelados ao que possuía, mas Jesus nos mostra que, no final, o que realmente importa não são os bens materiais, mas nossa relação com Deus. Essa parábola é um poderoso lembrete de que as aparências podem enganar. O rico insensato parecia ter tudo: terras férteis, abundância de colheitas, uma vida de descanso garantida. Mas, na realidade, ele não tinha o mais importante: uma vida rica para com Deus. Sua confiança estava nas coisas que ele podia ver e tocar, e ele se enganou acreditando que isso lhe garantiria um futuro tranquilo. A lição que Jesus nos dá aqui é clara: não podemos colocar nossa confiança em coisas temporais. A segurança que buscamos só pode ser encontrada em Deus. A mensagem de Jesus
é particularmente relevante em nossa cultura moderna, onde as redes sociais nos incentivam a mostrar a melhor versão de nós mesmos, criando a ilusão de que a felicidade está no acúmulo de bens, status ou seguidores. Assim como o rico insensato, podemos facilmente nos perder na busca por mais, acreditando que seremos mais felizes ou completos se tivermos o carro mais novo, a casa maior ou o emprego mais prestigiado. Mas Jesus nos alerta que essas coisas não garantem uma vida plena. No fim, o que nos resta é o que construímos espiritualmente. Outro ponto importante que essa parábola levanta é a tentação de nos isolarmos em nossa busca por segurança e sucesso. O rico insensato não pensou em compartilhar sua abundância com os outros. Ele queria guardá-la para si mesmo, acreditando que seu valor estava no que ele possuía. Mas o Evangelho nos chama a uma vida de generosidade, onde nossos bens e nossos dons são compartilhados para o benefício de todos. Jesus nos lembra que é mais bem-aventurado dar do que receber, Atos capítulo 20, versículo 35, e que, ao compartilharmos o que temos, encontramos uma alegria muito maior do que acumularmos apenas para nós. Quando vivemos uma vida focada em acumular riquezas e buscar a atenção dos outros, corremos o risco de esquecer o que realmente importa. O rico insensato estava tão focado em garantir seu conforto material que se esqueceu de cuidar da sua alma. Ele não estava preparado para o momento em que sua vida seria cobrada, e tudo o que ele tinha acumulado de nada lhe serviu. Isso nos faz refletir. Estamos investindo em coisas que realmente têm valor eterno, ou estamos nos distraindo com as aparências e as armadilhas deste mundo? A parábola do rico insensato é um chamado à vigilância. Não somos chamados a desprezar as bênçãos materiais, mas sim a usá-las com sabedoria e a não colocarmos nelas a nossa confiança. Jesus nos lembra que a vida é muito mais do que aquilo que possuímos e que a verdadeira segurança vem de nossa relação com Deus. Quando confiamos nele, não precisamos mais nos preocupar em garantir nossa felicidade através de bens materiais ou da aprovação dos outros. Podemos viver com a paz que excede todo o entendimento, sabendo que estamos investindo em algo que realmente importa, uma vida rica em Deus. Essa história nos desafia a reavaliar onde estamos colocando nossa confiança. Estamos, como o rico insensato, construindo celeiros maiores para guardar nossas conquistas, ou estamos construindo uma vida baseada na fé, na generosidade e no serviço a Deus e aos outros? Jesus nos chama a abandonar a ilusão de que a felicidade e a segurança vêm das coisas que possuímos e a abraçar a verdade de que a verdadeira riqueza está em uma vida vivida para Ele. Número 11. A cura do vazio interior. Quantas vezes buscamos preencher nossos vazios com coisas que parecem prometer satisfação, mas que, no final, nos deixam ainda mais sedentos? Essa é uma realidade que muitas pessoas enfrentam diariamente. O mundo nos oferece várias águas para tentar saciar nossa sede interior. Relacionamentos, conquistas, fama, aprovação. Mas assim como água salgada, quanto mais bebemos dessas fontes, mais sedentos nos tornamos. Jesus aborda essa questão de forma profunda e transformadora em sua conversa com a mulher samaritana, registrada no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 7 a 26. A mulher samaritana, ao encontrar Jesus junto ao poço de Jacó, estava em busca de algo que ela mesma talvez nem compreendesse completamente. Ela vinha buscar água, algo que precisava diariamente para sua sobrevivência, mas sua sede era muito maior. Seus múltiplos relacionamentos não conseguiam preencher o vazio que existia em sua alma. Jesus, sabendo disso, a confronta gentilmente com a verdade. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João, capítulo 4, versículos 13 e 14. Aqui, Jesus oferece algo que vai além do físico. Ele revela à mulher que a verdadeira satisfação, a cura para seu vazio interior, não seria encontrada nas coisas terrenas,
nem mesmo nos relacionamentos que ela tanto perseguia. Jesus estava falando de uma água espiritual, uma vida nova, que só Ele poderia oferecer. É interessante observar que a mulher, até então, havia tentado preencher sua vida com relacionamentos, 5 maridos e agora vivendo com um homem que não era seu esposo. Ela buscava atenção, talvez amor, em lugares onde nunca poderia encontrar o que realmente precisava. A história dessa mulher não é muito diferente das nossas. Quantas vezes buscamos nos preencher com coisas que acreditamos que vão nos dar significado? Talvez tentemos nos preencher com sucesso profissional, acreditando que seremos valorizados quando alcançarmos uma determinada posição. Ou talvez busquemos em relacionamentos a aceitação e o amor que tanto desejamos, pensando que, se alguém nos amar, estaremos completos. Mas assim como a mulher samaritana, descobrimos que, mesmo depois de alcançar essas coisas, o vazio permanece. A água viva que Jesus oferece não é apenas um conceito espiritual abstrato. Ela é a promessa de uma vida que está plenamente conectada com Deus, uma vida que não depende da atenção, da validação ou dos recursos externos para ser completa. Jesus não apenas sacia a nossa sede, Ele transforma a nossa vida em uma fonte que jorra para outros. Quando encontramos nossa verdadeira identidade nele, não precisamos mais buscar preencher nossos vazios com coisas temporais. Jesus nos dá algo que é eterno, que não se esgota e que não depende das circunstâncias externas. O encontro de Jesus com a mulher samaritana nos ensina que a cura para o vazio interior não vem de fora, mas de dentro. Vem de uma transformação que só Ele pode operar em nosso coração. E essa transformação não é apenas para nos saciar, mas para nos tornar fontes de vida para outros. O relacionamento com Cristo muda a dinâmica de nossa vida. Ao invés de estarmos sempre em busca de algo que nos preencha, passamos a ser aqueles que compartilham da plenitude que recebemos. A água viva de Jesus nos enche de maneira tão completa que transborda para aqueles ao nosso redor. Essa história também nos desafia a olhar para onde estamos buscando satisfação. Estamos, como a mulher samaritana, indo repetidamente a poços que nunca nos saciam, na esperança de que desta vez será diferente? Jesus nos convida a deixar esses poços para trás e a beber da água viva que Ele oferece. Ele nos chama a uma vida onde o vazio interior é preenchido, não pela atenção ou pelas coisas temporais deste mundo, mas pelo amor incondicional de Deus. Ao oferecer à mulher samaritana a água viva, Jesus também a liberta da necessidade de buscar validação em seus relacionamentos. Ele lhe dá uma nova identidade, uma nova esperança, algo que nenhum dos homens em sua vida poderia oferecer. Essa é a beleza do Evangelho. Ele nos oferece o que o mundo não pode dar. Ele nos liberta das correntes da necessidade de aprovação e nos coloca firmemente no amor de Deus, onde somos completamente aceitos e amados. A transformação que ocorreu na vida dessa mulher foi tão poderosa que ela se tornou uma testemunha imediata. Depois de encontrar Jesus, ela deixou o cântaro no poço e correu para contar a todos na cidade sobre aquele que conhecia toda a sua história e ainda a amava. Isso é o que acontece quando somos preenchidos pela água viva de Cristo. Deixamos para trás as coisas que antes acreditávamos que nos preencheriam e corremos para compartilhar a fonte verdadeira da vida com os outros. Essa história nos lembra que não importa o quão vazios possamos nos sentir, Jesus está sempre pronto para nos oferecer a verdadeira satisfação. Não precisamos mais buscar atenção, reconhecimento ou preenchimento em lugares que nunca poderão nos dar o que realmente precisamos. Em Jesus, encontramos a plenitude, e essa plenitude transforma tudo em nossa vida. Número 12. Rejeitando o espectáculo. A busca por atenção e reconhecimento pode ser uma tentação poderosa, especialmente em momentos de vulnerabilidade. Jesus, em sua humanidade, também enfrentou essa tentação. Após jejuar por 40 dias no deserto, ele foi tentado por Satanás de várias maneiras.
Um dos momentos mais significativos dessa provação está registrado em Mateus, capítulo 4, versículos 8 a 10, onde o diabo o leva a um monte muito alto e lhe mostra todos os reinos do mundo e a glória deles, dizendo: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aqui, Satanás oferece a Jesus o caminho da glória e da adoração imediata, um atalho para o reconhecimento global. No entanto, Jesus rejeita essa oferta, nos ensinando algo profundo sobre como lidar com o desejo de atenção. É importante notar o que Satanás estava realmente oferecendo. Ele estava tentando Jesus a tomar um atalho para o poder e a glória, sem passar pelo sofrimento da cruz. Em essência, Satanás estava dizendo a Jesus que ele poderia ter toda a adoração que desejava, sem ter que passar pela humilhação e dor que viriam mais tarde. Mas Jesus sabia que essa adoração seria falsa, vazia e temporária, pois viria de um pacto com o mal, não do cumprimento da vontade de Deus. Ele respondeu com uma convicção firme: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Esse momento de tentação nos ensina que a busca por atenção e reconhecimento pode muitas vezes nos oferecer atalhos sedutores, mas perigosos. O mundo constantemente nos apresenta oportunidades para sermos exaltados rapidamente, sem o trabalho, o sacrifício e a humildade que a verdadeira grandeza exige. Quantas vezes somos tentados a tomar esses atalhos? Seja no trabalho, nas redes sociais ou até mesmo em nossos relacionamentos, o desejo de ser visto, de ser admirado, pode nos levar a comprometer nossos valores, a ceder ao espetáculo para obtermos glória imediata. Jesus, ao rejeitar a proposta de Satanás, nos mostra que a verdadeira glória não vem da exaltação imediata, mas da obediência ao plano de Deus, mesmo quando esse plano envolve o caminho mais difícil. Ele sabia que sua missão não era conquistar o mundo através de poder e espetáculo, mas através do sacrifício e do serviço. Jesus nos ensina que o reconhecimento humano não é o que devemos buscar, mas sim a aprovação divina, que muitas vezes não é visível aos olhos do mundo. Pense na quantidade de vezes que você já se sentiu pressionado a se destacar, a fazer algo grandioso, para ser notado, a alcançar o topo, mesmo que isso significasse comprometer princípios ou seguir o caminho mais fácil. A tentação de mostrar poder, de ser reconhecido e aplaudido por todos, é uma realidade em nossa cultura moderna. O que Jesus nos ensina aqui é que não devemos buscar a exaltação por meios que não estejam alinhados com os valores do reino de Deus. O caminho da cruz que Jesus escolheu é o oposto do espetáculo que Satanás propôs. É o caminho da humildade, do serviço, da negação de si mesmo. É um caminho que, aos olhos do mundo, pode parecer fracasso, mas que, aos olhos de Deus, é a verdadeira vitória. Jesus nos chama a seguir esse mesmo caminho, lembrando-nos de que o reconhecimento humano é passageiro, mas a aprovação de Deus é eterna. Outro ponto importante é que, ao rejeitar a oferta de Satanás, Jesus também rejeita a ideia de que seu valor ou sucesso dependia de quão amplamente ele fosse reconhecido. Ele sabia que sua identidade estava firmada em seu relacionamento com o Pai, e não no número de pessoas que o adorariam ou o exaltariam. Esse é um lembrete poderoso para nós. Nossa identidade e valor não estão ligados ao quanto somos vistos ou admirados pelos outros, mas em nossa relação com Deus. Não precisamos implorar por atenção ou buscar o aplauso do mundo para nos sentirmos valiosos. A resposta de Jesus a Satanás é também um chamado para nós focarmos no que realmente importa. Ele nos lembra que nossa adoração e nosso serviço devem estar direcionados a Deus e não aos homens. Quando vivemos buscando a aprovação dos outros, estamos, na verdade, servindo a eles, colocando nossas vidas sob o controle de suas opiniões e expectativas. Mas quando servimos a Deus, encontramos a verdadeira liberdade, pois Ele é o único que conhece nosso coração e valoriza nossa obediência, mesmo quando ninguém mais vê. Essa lição de Jesus no deserto é essencial para a vida cristã. Satanás,
continua nos oferecendo atalhos para o reconhecimento, o poder e a fama, mas o chamado de Cristo é para um caminho de humildade e serviço. Jesus nos mostra que o verdadeiro sucesso não está em ser exaltado pelo mundo, mas em ser fiel ao propósito de Deus. Ao rejeitar o espetáculo, Jesus nos chama a focar no que é eterno e não nos aplausos passageiros que o mundo pode oferecer. Portanto, ao enfrentarmos nossas próprias tentações de buscar atenção e reconhecimento a qualquer custo, lembremo-nos do exemplo de Jesus. Ele rejeitou a glória fácil em favor da obediência fiel ao Pai. Assim, somos convidados a fazer o mesmo, sabendo que no final é Deus quem nos exalta no tempo certo, e essa exaltação é muito mais duradoura e significativa do que qualquer aplauso que possamos receber deste mundo. Número 13. Louvor em silêncio. Imagine estar em uma situação de completa adversidade, onde tudo parece estar contra você. Imagine, então, a atitude mais improvável que alguém poderia ter nesses momentos. Louvor. A história de Paulo e Silas, registrada em Atos, capítulo 16, versículos 25 a 34, nos oferece uma das lições mais poderosas sobre como lidar com as situações difíceis sem buscar atenção, mas focando em Deus. Quando foram injustamente presos, açoitados e colocados na prisão por pregar o Evangelho, Paulo e Silas poderiam ter se sentido esquecidos, ignorados, ou até mesmo tentado chamar a atenção para a sua situação. Mas, ao invés disso, em um ambiente sombrio, eles escolheram louvar a Deus. É surpreendente como, ao invés de reclamar ou clamar por ajuda, Paulo e Silas começaram a cantar hinos de louvor no silêncio da noite. Eles não estavam preocupados com quem estava ouvindo ou se alguém notaria sua fidelidade. A prisão, que deveria ser um lugar de desespero, tornou-se um lugar de adoração. Essa atitude nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias e difíceis, nossa resposta não precisa ser a busca por atenção ou a reclamação por justiça. Ao contrário, somos convidados a louvar a Deus, sabendo que Ele está presente mesmo nos momentos de maior adversidade. O que acontece em seguida é um testemunho do poder desse louvor silencioso. De repente houve um grande terremoto, as portas da prisão se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Deus respondeu ao louvor de Paulo e Silas de uma forma que ninguém poderia prever. Mas o que é ainda mais surpreendente é a reação deles. Mesmo com as portas abertas e a oportunidade de escapar, eles escolheram permanecer. Não procuraram escapar ou chamar a atenção para sua inocência. Sua confiança estava em Deus e não na validação ou reconhecimento dos homens. Essa história nos ensina algo profundo sobre como devemos lidar com momentos de dificuldade e injustiça. Quantas vezes, em momentos de adversidade, nossa primeira reação é buscar que outros saibam do que estamos passando? Queremos que o mundo reconheça nossa dor, que percebam o quanto estamos sendo injustiçados ou maltratados. Mas Paulo e Silas nos mostram um caminho diferente. Eles não procuraram atenção ou piedade. Em vez disso, focaram em Deus e confiaram que Ele sabia exatamente o que estavam enfrentando. A atitude deles impactou não apenas a situação física ao seu redor, mas também tocou as vidas de outras pessoas. O carcereiro, ao ver o milagre, ficou desesperado, achando que os prisioneiros haviam fugido. Mas ao perceber que todos estavam lá, inclusive Paulo e Silas, ele se prostrou diante deles e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Atos capítulo 16, versículo 30. Essa pergunta é o ponto culminante da história. O testemunho silencioso de Paulo e Silas não apenas abriu portas físicas, mas também abriu portas espirituais para aqueles ao redor. O carcereiro e toda a sua casa foram salvos. Essa lição é poderosa para nossas vidas. Quando passamos por dificuldades, injustiças ou momentos de solidão, temos a oportunidade de testemunhar o poder de Deus através de nossa confiança nele. Ao invés de clamar por atenção, ao invés de tentar que os outros vejam o quanto estamos sofrendo, podemos louvar a Deus em silêncio, sabendo que Ele vê e que Ele age de maneiras que muitas vezes não conseguimos entender no momento. O testemunho de Paulo e Silas
nos mostra que nossa fidelidade em tempos de adversidade pode ser um farol de esperança para outros. Além disso, essa história nos ensina sobre a verdadeira liberdade. Paulo e Silas estavam presos fisicamente, mas espiritualmente eles eram livres. Suas correntes não os impediam de louvar a Deus, e isso é uma lição vital para todos nós. Mesmo quando as circunstâncias parecem nos aprisionar, nosso espírito pode ser livre em Cristo. A liberdade verdadeira não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus em nossas vidas. E quando estamos focados nele, não precisamos implorar por atenção, pois sabemos que Ele é quem nos liberta de todas as formas de escravidão. O louvor em silêncio, como o de Paulo e Silas, é uma forma de confiar plenamente em Deus, sabendo que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece desmoronar. Não precisamos que o mundo nos veja ou reconheça nosso sofrimento, porque Deus já vê. Ele conhece nossas lutas, nossas dores, e está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não podemos ver. Assim como Paulo e Silas, somos chamados a adorar a Deus em todos os momentos, confiando que Ele, em seu tempo, abrirá as portas que precisam ser abertas. Portanto, em vez de buscar atenção ou reconhecimento nas adversidades, que possamos aprender com Paulo e Silas a louvar a Deus no silêncio de nossas prisões pessoais, sabendo que Ele é quem tem o poder de nos libertar e de usar nosso testemunho para transformar a vida daqueles ao nosso redor. O louvor que oferecemos a Deus em meio às dificuldades tem um poder que vai muito além do que podemos imaginar. Ele pode mover montanhas e transformar corações. Número 14. A bênção de ser invisível. Em um mundo obcecado por ser visto, por estar sob os holofotes e buscar a validação pública, ser invisível pode parecer um peso, um fardo a ser carregado. Mas e se, na verdade, ser invisível fosse uma bênção? E se o anonimato que muitos temem e evitam fosse um presente de Deus, uma oportunidade para crescer em silêncio, sem as distrações da busca por atenção? Jesus nos ensina que há um poder profundo em viver uma vida longe dos olhares públicos, focada em agradar a Deus e não aos homens. Ser invisível aos olhos do mundo pode ser a maior oportunidade de ser visto aos olhos de Deus. No Sermão da Montanha, Jesus fala diretamente sobre essa questão. Ele nos adverte a não fazer nossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 6, versículo 1. Aqui ele está nos dizendo que o verdadeiro valor das nossas ações não está no reconhecimento público, mas na sinceridade com que são feitas diante de Deus. A bênção de ser invisível reside no fato de que podemos viver uma vida de integridade, onde nossa motivação é pura e não contaminada pelo desejo de impressionar os outros. Jesus reforça essa ideia ao nos encorajar a buscar um lugar de intimidade com Deus que não é compartilhado com o mundo. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele diz: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. A oração em secreto é um símbolo de uma vida que não busca aplausos ou aprovação humana. É uma vida que, mesmo sem ser vista, é plenamente conhecida por Deus. Isso nos ensina que o verdadeiro poder não está na visibilidade, mas na conexão íntima e autêntica com o Pai. Há uma liberdade extraordinária em abraçar o anonimato. Quando deixamos de buscar ser vistos e reconhecidos, somos libertos da pressão de corresponder às expectativas dos outros. Podemos viver de forma autêntica, sem a necessidade de moldar nossas ações para impressionar ou agradar alguém. Essa é uma das maiores bênçãos do anonimato. A liberdade de ser quem realmente somos, sem máscaras, sem filtros. Quando nosso foco está em agradar a Deus e não aos homens, descobrimos uma alegria que não depende da quantidade de olhares voltados para nós, mas da intimidade que temos com o Criador. Pense em quantas vezes nos sentimos frustrados por não sermos reconhecidos ou notados por nossas boas ações. Essa frustração revela algo profundo sobre nossas motivações.
Estamos fazendo o que fazemos para Deus ou para os homens? A bênção de ser invisível é que ela nos purifica dessas motivações. Quando ninguém está olhando, somos forçados a confrontar o verdadeiro motivo por trás de nossas ações. Estamos fazendo isso por amor a Deus ou por um desejo secreto de ser vistos e elogiados? Um exemplo claro dessa bênção de ser invisível está na vida de Jesus. Embora ele fosse o Filho de Deus, ele passou a maior parte de sua vida em anonimato. Durante 30 anos, Jesus viveu como um carpinteiro, longe dos olhares do mundo, crescendo em sabedoria e graça diante de Deus. Ele não buscou os holofotes, não ansiava por reconhecimento público. Ele entendia que o tempo de Deus era perfeito e que sua missão só começaria quando o Pai determinasse. O anonimato de Jesus foi uma preparação essencial para o ministério que ele realizaria. Isso nos ensina que, muitas vezes, Deus usa nossos momentos de invisibilidade para nos preparar para algo maior. E essa preparação acontece em secreto, longe dos holofotes. É no silêncio que Deus molda nosso caráter, nos ensina a depender dele e nos prepara para o que está por vir. O anonimato nos força a confiar em Deus, sabendo que mesmo que ninguém veja o que estamos fazendo, Ele vê. E Ele recompensará não o que fizemos para sermos vistos, mas o que fizemos em fidelidade a Ele, mesmo quando ninguém mais estava olhando. A verdadeira exaltação vem de Deus e não dos homens. Há também uma beleza particular em servir em segredo. Quando ajudamos alguém sem esperar reconhecimento, quando fazemos o bem sem postar sobre isso nas redes sociais, estamos nos aproximando do coração de Deus. Em Mateus, capítulo 6, versículo 3, Jesus nos ensina: quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Esse tipo de serviço, que é feito em segredo, sem buscar a aprovação dos homens, é uma expressão pura de amor e devoção. E é nesse tipo de anonimato que encontramos uma alegria profunda e verdadeira. Por fim, ser invisível nos dá a oportunidade de sermos vistos pelo único que realmente importa, Deus. Quando paramos de buscar a atenção dos outros, abrimos espaço para que Deus seja nosso foco principal. E quando Ele é nosso foco, nossa vida ganha um sentido muito maior do que qualquer reconhecimento humano poderia nos dar. O anonimato nos liberta para viver de forma autêntica, sabendo que Deus vê cada detalhe, cada esforço, cada ato de amor. Portanto, que possamos abraçar a bênção de ser invisíveis, sabendo que no silêncio de nossa devoção, Deus está nos moldando, nos guiando e nos preparando para algo muito maior do que qualquer atenção humana poderia oferecer. No reino de Deus, não é o aplauso que importa, mas a fidelidade que mostramos, mesmo quando ninguém mais vê. Número 15. Servir sem reconhecimento. Em um mundo onde a busca por reconhecimento e visibilidade parece ser uma constante, a parábola dos talentos, contada por Jesus em Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30, nos ensina uma verdade profunda sobre servir a Deus sem a necessidade de ser visto ou aplaudido. Nesta parábola, um homem, antes de viajar, confia seus bens a 3 servos, dando a cada um conforme sua capacidade. Um recebe 5 talentos, outro recebe 2, e o último, 1 talento. Quando o Senhor retorna, ele pede contas de como cada um usou o que recebeu. Aqueles que multiplicaram seus talentos são elogiados com a famosa frase: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mateus capítulo 25, versículo 21. Mas o que essa história tem a nos ensinar sobre servir sem buscar reconhecimento? O detalhe mais notável dessa parábola é que os servos que foram elogiados não estavam tentando ganhar visibilidade. Eles simplesmente foram fiéis com o que lhes foi confiado, mesmo sem ninguém os observando. Não havia plateias, não havia aplausos, apenas o compromisso de usar o que receberam da melhor forma possível. Esse é o verdadeiro chamado para nós como cristãos, sermos fiéis no que Deus nos deu, não porque queremos ser vistos ou reconhecidos, mas porque queremos agradar aquele que nos confiou esses dons.
Quantas vezes na vida cotidiana nos encontramos fazendo algo apenas para receber elogios ou reconhecimento? Talvez seja no trabalho, esperando ser valorizado por um chefe, ou nas redes sociais, esperando que uma postagem receba muitas curtidas e comentários. A parábola dos talentos nos desafia a reavaliar nossas motivações. Estamos servindo porque amamos a Deus e queremos ser fiéis, ou estamos servindo porque queremos ser notados? A verdadeira fidelidade acontece no anonimato, quando ninguém mais está olhando, mas nosso coração permanece comprometido com o que Deus nos confiou. O servo que recebeu um talento, no entanto, agiu de forma diferente. Em vez de usar o que lhe foi dado, ele enterrou o talento no chão. Quando seu senhor voltou, ele justificou sua ação dizendo: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Por isso, tive medo e fui esconder o teu talento na terra. Mateus capítulo 25, versículos 24 e 25. Essa atitude nos revela algo importante. O medo e a incerteza, muitas vezes, nos impedem de servir plenamente a Deus. O medo de falhar, o medo de não sermos bons o suficiente, ou o medo de não sermos reconhecidos, pode nos paralisar. Mas o que o servo não entendeu é que Deus não nos chama para a perfeição nem para o reconhecimento humano. Ele nos chama para a fidelidade. Deus não espera que façamos grandes coisas para sermos vistos, mas que usemos o que Ele nos deu da maneira que pudermos para a sua glória. Mesmo que ninguém nos veja, mesmo que nossos esforços pareçam pequenos, Deus vê, e Ele é quem nos recompensará no tempo certo. Esse é o poder de servir sem buscar reconhecimento. Nossa recompensa vem de Deus e não dos homens. Outro ponto importante dessa parábola é que os talentos são distribuídos de acordo com a capacidade de cada um. Isso nos lembra que Deus nos conhece profundamente e nos dá exatamente o que somos capazes de administrar. Muitas vezes, caímos na armadilha de comparar nossos talentos ou nossas oportunidades com os dos outros. Mas a verdade é que cada um de nós tem um papel único a desempenhar no reino de Deus, e nossa responsabilidade é ser fiel com o que Ele nos deu, sem olhar para o lado, sem nos preocupar com quem está vendo. Essa parábola nos desafia a viver uma vida de serviço discreto, sem buscar os holofotes, sem desejar o reconhecimento que o mundo valoriza. Somos chamados a multiplicar nossos talentos, seja no trabalho, em casa, na igreja ou em qualquer lugar onde Deus nos colocou, com a certeza de que Ele é quem nos vê e que nossa fidelidade não passa despercebida diante dele. O mundo pode não notar o que fazemos em secreto, mas Deus está sempre atento. Por fim, a parábola dos talentos nos lembra de uma verdade crucial. A recompensa para aqueles que servem fielmente não está nesta terra, mas no reino de Deus. Jesus diz aos servos fiéis: entra no gozo do teu Senhor. Mateus, capítulo 25, versículo 21. Isso significa que a maior recompensa não é ser visto pelos homens, mas ser convidado a participar da alegria de Deus. Não precisamos clamar por atenção ou reconhecimento aqui, pois a verdadeira exaltação virá quando estivermos na presença de Deus, e Ele nos disser: muito bem, servo bom e fiel. Portanto, que possamos aprender com essa parábola a servir sem buscar o reconhecimento humano, sabendo que Deus nos vê e que, no tempo certo, Ele nos recompensará. Nossa fidelidade no pouco que nos foi dado é o que realmente importa, e é ela que abrirá as portas para algo muito maior no reino de Deus. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que esses ensinamentos tenham inspirado você a viver de uma maneira mais livre, sem a necessidade de buscar constantemente por atenção. Se você gostou desse conteúdo, convido você a explorar mais vídeos no meu canal. Lá você vai encontrar muito mais sobre a fé, ensinamentos profundos da Bíblia e como aplicá-los em sua vida diária. Tem muito conteúdo de valor esperando por você. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum novo vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima.